A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Altoado FM. Especial Falar daqui. Eleições autárquicas 2013. Não perca os debates com os candidatos às próximas eleições autárquicas. Para ouvir aqui. Altoado FM. Vieira do Minho. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, continuamos hoje a série de conversas individuais com os candidatos cabeças de lista para a Câmara Municipal. Recordamos mais uma vez, é uma iniciativa da Rádio Altoado, que passou já pelo debate dos cabeças de lista para a Assembleia Municipal e que vai terminar no ato eleitoral de 29 de setembro, quando os eleitores do Conselho escolherem os órgãos municipais, a Assembleia, Câmara e também as Assembleias de Freguesia nas eleições autárquicas deste ano, de 2013. Recordamos também, abrimos esta série de programas especiais com os 4 candidatos cabeças de lista para a Câmara Municipal, com o candidato do PS, Jorge Dantas, e prosseguimos hoje com o candidato do Bloco de Esquerda, João Oliveira. Como se sabe, concorrem 4 listas no Conselho de Vieira do Minho, BE, CDU, Coligação por Vieira, PSD, CDS-PP e PS. E a ordem de apresentação foi definida por sorteio com representantes das candidaturas. E assim hoje temos em estúdio João Oliveira, é professor com curso de Estudos Superiores em Desenvolvimento Pessoal e Social e Educação Cívica, foi autarca eleito para a Assembleia de Freguesia de Cantelães em 1989 na Coligação Democrática Unitária e em 1993 eleito para a mesma na candidatura de Moradores Independentes de Cantelães. Foi presidente da Assembleia de Compartes de Baldios de Cantelães durante sucessivos mandatos, foi sindicalista do Sindicato dos Professores do Norte e é ativista e coordenador do Bloco de Esquerda em Vieira do Minho. Boa tarde, professor João, obrigado por ter vindo. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Altoado e a todos os que nos escutam. É um percurso com uma matriz à Lagoas, isto é, à esquerda. Como diz? O seu percurso pessoal na vida cívica, na vida política, tem uma matriz à esquerda. Sim, sempre coerente, sempre à esquerda e sempre coerentemente lutando por aquilo que considero ser o melhor projeto, os melhores projetos para a sociedade em geral e para o desenvolvimento do Conselho de Vieira do Minho em particular. E nesse percurso não fez desvios, digamos. Como? Nesse percurso não fez desvios. Não, é evidente que as pessoas vão mudando e evoluindo. Não sou dogmático, não me amarro a ideias fixas. Naturalmente que os seres humanos, e eu também me incluo nesse grupo de seres humanos, que tendem a perceber que o mundo muda, as ideias mudam, evoluem e, portanto, fazemos ao longo da vida opções, mas os valores e a matriz dos valores deve manter-se sempre. E por isso a matriz foi sempre à esquerda, manter-me à esquerda, porque acho que o projeto de sociedade para o país e o projeto para o desenvolvimento ao nível local passa pela esquerda, passa por opções de esquerda, escolhas à esquerda, porque a prova está no estado em que chegou o país, Se não houvessem mais exemplos, um cidadão minimamente atento verificaria que as opções que ao longo dos anos os governos do país foram fazendo nos trouxeram até aqui, trouxeram-nos a uma crise tremenda, uma crise que também contou com uma componente internacional, mas uma boa parte da crise é a crise associada a escolhas e a políticas de direita. E aí, mesmo tendo acedido ao poder ao longo de vários anos
um partido que se reivindica da esquerda, a verdade é que boa parte das políticas que foram implementadas no terreno foram e são políticas que constituíram um verdadeiro desastre, em alguns casos, e nos trouxeram até aqui. As pessoas sabem a situação que vivemos e por isso também é o momento de refletirem e ponderarem no que se refere às suas opções, às suas orientações, às suas escolhas. Também o BE, porque está transformado num partido de protesto. Não é um partido de protesto, a primeira letra pode ser aproveitada, é também um partido de protesto, porque tem de protestar quando é necessário, quando é necessário, digamos assim, reivindicar outras condições e outras possibilidades de desenvolvimento para as terras e para as pessoas, e protestar quando as injustiças nos aparecem pela frente, naturalmente. Não renegamos a necessidade de protestar quando algo vai mal, e como aqueles que nos escutam bem podem perceber, aquilo que vai mal ao nível do país e aquilo que vai mal ao nível das terras e dos concelhos, designadamente o de Vieira do Minho, não são um mar de rosas aquilo que temos pela frente. Temos necessidade de protestar, designadamente em Vieira do Minho, podemos dizer, reafirmar, e aliás as pessoas reconhecem naturalmente esse nosso papel de protesto e de manifestação que nos levou inclusivamente por 2 vezes à Assembleia da República para explicar, para batalhar em favor dos serviços locais de saúde, sobretudo os serviços de saúde. E portanto o que lhe quero dizer é o seguinte, é que na verdade o protesto é necessário, mas associado à componente do protesto, o Bloco de Esquerda tem-se reafirmado em diferentes fóruns, seja ao nível local, seja ao nível nacional, tem-se reafirmado como uma força política de proposta. Não fazemos críticas vãs, podemos apontar o dedo, apontar o que vai mal, protestar, reclamar, mas também apresentamos propostas concretas para resolver os problemas das regiões, do país e também para resolver os problemas ao nível local. Participar no debate das ideias e das propostas ao nível local é aquilo que nos tem movido, vai continuar a mover. E penso que respondi à sua questão. Se não respondi, faça favor de voltar a ela. Só lhe peço é que se afaste um bocadinho mais do microfone. Pois, eu farei. Mas o Bloco continua a ser apenas um partido de protesto. Apenas não. Eu acabei de dizer. Ao nível local. Nem ao nível local. Ao nível local não. É um partido que não tem eleitos. Mas ter eleitos significa que os deputados ou os elementos eleitos perdem capacidade de protestar no sentido de defender os seus interesses, os interesses do Conselho de Vieira do Minho. Então, se o fazem, o melhor seria não serem eleitos. Eu dou-me a ideia que alguns dos que são eleitos, pela forma como decorrem algumas daquelas assembleias municipais, realmente parece que perderam o sentido reivindicativo de pugnar por melhores condições de vida para o Conselho de Vieira do Minho e de defesa intransigente dos interesses dos vieirenses. Mas vamos então ao Conselho. Vivemos num Conselho com perda de população, Conselho de Interior, isto é digamos que é um chavão. Os conselhos do interior de transição, exatamente, um conselho de transição entre... É um conselho que perde população, como todos os conselhos do interior. Sim, perde população e, como sabe, tem perdido muitas outras coisas. A população é um indicador, aliás, os censos de 2011 estão aí para o provar, tem perdido outras coisas. Mas é curioso, às vezes, ver como é que, e isto também vem até a propósito
da pretensa falta de propostas de algumas forças políticas. É curioso verificar que, afinal, em matéria de apresentação de propostas pré-eleitorais, apenas o Bloco é que apresentou propostas. Porque o que eu verifico, olha, fizemos-lo, enviando notas para a comunicação social local, designadamente escrita, que sairão recentemente, provavelmente a breve trecho, divulgando as nossas propostas de manifesto e de programa na nossa página do Facebook. Além disso, e não esquecer que a elaboração do nosso programa e das nossas propostas foram feitas na base da contribuição dos vieirenses. Aliás, o José Luís deve ser testemunha disso, que eu cheguei-lhe a entregar um inquérito para poder contribuir com as suas ideias, com as suas propostas para o programa, para o manifesto, para as ideias que o Bloco de Esquerda está a divulgar, pretende divulgar com mais profundidade neste próximo período de campanha eleitoral. Mas digamos que são platónicas. Mas isto vem a propósito, desculpa lá, mas só a propósito, isto vem a propósito da chamada, digamos, quem apresenta propostas e quem não apresenta propostas. O que eu devo dizer, e isso a justiça será feita com certeza e naturalmente, os candidatos, os chamados candidatos das candidaturas mais importantes, assim lhe podemos chamar, têm enviado uma espécie de infomails ou uns panfletos para casa de todos nós. E o que é que dizem? Dizem que cumpriram tudo, que já fizeram tudo, agora querem fazer mais isto e aquilo, apoiar as famílias, apoiar as pessoas, mas isto não passa de uma manifestação de fé. Eu sei que estes candidatos podem ter muita fé. Como as suas são platónicas. Alguns deles até se abrigam debaixo do mesmo pálio. Mas como as suas... Mas não basta, não basta. Mas não as basta. suas são platónicas. Deixa-me só concluir, Zé Luís. Mas não basta. Ou então, esses candidatos que o dizem e afirmam publicamente, que através desses infomails, desses, enfim, alguns prospectos bem caros e de qualidade superior, que o Conselho perde população, que envelhece, que se está a tornar mais pobre, que perdeu o emprego, que perdeu serviços, obrigou os vieirenses a emigrar, e agora sim, agora é que vai ser. Já cumpriram tudo. É o que diz o Bloco de Esquerda também. Não, espera. Eles dizem, eu estou a falar deles. Eles dizem, agora é que vai ser. Já cumpriram tudo? O Bloco de Esquerda coloca esta questão. Já cumpriram tudo? Todos dizem que fizeram tudo. Uns dizem 90%, outros dizem 100%. Aliás, basta recordar também digamos assim, no mandato anterior, aqui num debate da Rádio Alto Ave, um dos protagonistas do debate dizia que já tinha 90 e não sei quantos % do programa, só faltava mesmo umas palheirinhas para concluir o programa. E isso deu aso a uma gargalhada monumental, porque na verdade isto eram palavras ocas que não correspondiam à verdade. A verdade é que dizem que cumprem e fazem tudo por Vieira e depois admitem que afinal o Conselho precisa de desenvolvimento, de emprego, de melhores condições de vida para a população, mais e melhores serviços públicos. Não esquecer que são os governos desses... Isto não é um debate. Zé Luís, é uma entrevista, mas é só para concluir. Não esqueça que foram os partidos desses candidatos, partidos deles no governo, que acabaram com os serviços públicos locais e se preparam para acabar com serviços públicos. O próximo a abater será os Correios de Portugal em Vieira do Minho. Professor, terá Zé Luís, mas isto é importante dizer. Não tem contestação. Mas em jeito de conclusão é importante dizer isto. Isto é a maior autocrítica que eles fazem eles mesmos. Então, afinal tinham feito tudo, os seus programas foram cumpridos. Sabe que o PS, PSD e CDS tomaram conta dos destinos de Vieira do Minho? Não sou o que eu digo, basta ir à internet mas não e já tem podemos respostas. Desde os Peixotos Magalhães, desde a Rita Magalhães, passando, distribuíram bem o tempo. Então, o
Conselho e o desenvolvimento do Conselho que eles tanto reclamam. Afinal, repare então, como caracteriza o Conselho? Atenção, eu defendo e o Bloco de Esquerda defende um desenvolvimento sustentado para o Conselho de Vieira do Minho. Então. Mas já agora lembro uma coisa, só em jeito de rodapé. Lembro uma coisa. As acessibilidades. A tal dita, a tão reivindicada e falada e apregoada Via do Ave. Então ainda não conseguiram. Está a tentar fazer um debate. Eles diziam que para desenvolver o turismo, trazer investimento para Vieira, tinham de ter essa via. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Seus governos. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Está a tentar fazer um debate comigo que não consegue. Mas, José Luís, eu gostava de saber. Eu estou a responder às suas questões. Como caracteriza o Conselho? Mas eu estou-lhe a fazer. Quais são? Mas estou-lhe a caracterizar o Conselho. Estou-lhe a caracterizar o Conselho. Estou-lhe a dizer que o desenvolvimento do Conselho está a ser adiado, que os grandes. Aquilo que eu defendo para Vieira do Minho é um desenvolvimento sustentado. Mas eles que defendem, e os governos deles têm defendido ao longo das décadas o desenvolvimento baseado no Betão e no Alcatrão, então ainda não conseguiram a Via do Ave para Vieira do Minho e a ligação. Desculpe, professora, isto é para ouvir. A rede de autoestradas via Montalegre, isso francamente. Fará isso no debate que vai ter aqui. Pois, mas fará isso no debate que vai ter aqui. Mas uma entrevista também posso referir aquilo que não tem sido conseguido para Vieira do Minho, não é? Evidentemente que eu não lhe posso dar respostas, porque eu não estou aqui para responder. Mas reconhece que estes partidos estiveram ao longo destes anos todos à frente dos destinos de Vieira do Minho. Eu não tenho que reconhecer, isso é uma constatação. É uma constatação. Não há que reconhecer. É um facto. Gostava de perceber, era a sua análise da situação. Esses infomails, essas informações que mandam para casa, muitas delas caem em saco roto e são uma autêntica contradição. Eu gostava de perceber. É o reconhecimento da sua falência. Faça a sua leitura da situação do Conselho. Mas exatamente, diga. Qual é a sua leitura da situação do Conselho? Disse-nos, perdeu população. Claro, é evidente. Olha, Zé Luís, um dado, por exemplo, habitantes por médico, 1080. Aqui os nossos concelhos à volta, 700, 600. Isto significa desenvolvimento? Significa que as forças que estiveram à frente do leme dos destinos do Conselho realizaram obra e mostra através dos números essa obra? A nível da saúde perderam-se serviços, ou por culpa deles, ou porque não fizeram o suficiente. Eu e o Hilário Martins, agora candidatos à Câmara e Assembleia Municipal de Vieira do Minho, fomos por duas vezes numa delegação à Assembleia da República batalhar na Comissão de Saúde por melhores condições, ou batalhar pela defesa dos serviços de saúde local, para que não se perdesse o serviço de atendimento permanente no período noturno. E já antes disso tínhamos ajudado a recolher milhares de assinaturas em Vieira do Minho para que não encerrasse o serviço de internamento do hospital, que foi encerrado no tempo do PSD-CDS. Entende? Por isso, esses serviços estamos a perder, o Conselho tem perdido. E, portanto, aqueles que têm andado na crista da onda, que têm andado ao leme, à frente da condução dos destinos do Conselho, têm de reparar nestes números. Envelhecimento 166,8%, também está a envelhecer. Pensionistas, só pensionistas 38,2%. O desemprego não é este que reflete aqui. Estes números agora são muito superiores. Os dos censos de 2011 são muito inferiores aos que estamos hoje a viver. E de facto, isto que eles costumam dizer, que agora sim, agora que vai ser, que os vieirenses foram obrigados a emigrar, pois foram obrigados a emigrar, porque os seus governos e eles mesmos à frente dos destinos deste Conselho não fizeram o suficiente para fixar essa população. Portanto, uma das conclusões que se tira... E, portanto, comparando até com números... Mas uma das conclusões que se tira é que de conselhos limítrofes. Há políticas nacionais que prejudicam conselhos. Muito bem, exatamente, prejudicam o Conselho. E mais, porque nós não temos só uma troika em Lisboa e uma troika estrangeira, também temos uma troika em Vieira do Minho. E por vezes essas troicas são cúmplices. A de Vieira do Minho com a Lisboeta são cúmplices.
Parece que aquilo é quase... Conhecia aquele jogo que se jogava muito. Jogavam, eu observava na Feira da Ladra, diziam que era o jogo da vermelhinha. Todos estavam combinados. Parecia tudo tão real, tudo tão verdadeiro, mas na verdade estava tudo combinado. Havia cumplicidades. Afinal, o jogo havia sempre uma jogada, havia sempre uma carta a sair da manga para lançar e alterar as regras do jogo. E muitas delas a meio. Não esquecer que este governo tem desrespeitado os direitos das populações e da população que trabalha, desrespeitando os seus salários, pensões, que são acordos. Então eles querem respeitar acordos com a troika estrangeira e não cumprem os acordos com a população portuguesa, com aqueles que os colocaram no poder. Isto é de verdade aos céus. Vamos então tentar perceber. Sim. Vamos então, como ele disse, isto não é um debate. Pois, mas quer dizer, mas uma entrevista também pode ser uma entrevista mais viva. O Conselho vive com isso, falou-á em debate com os seus opositores, digamos assim, com os seus adversários políticos. Depois o tempo vai-se fazer pouco e os candidatos são muitos. O tempo é sempre pouco. É quase sempre pouco. Viver Minho é um Conselho que vive ainda muito da agricultura, vive alguma pequena indústria, do comércio, serviços e do turismo. Relativamente a aquilo que o Conselho, à forma como o Conselho é visto, o Bloco de Esquerda tem propostas, por exemplo, para que a agricultura possa ter outros caminhos que permitam fixar pessoas, que a indústria se possa fixar. Que propostas tem o Bloco de Esquerda? Temos propostas. Aliás, o Bloco de Esquerda tem-se reafirmado como um partido de proposta, não só de protesto relativamente àquilo que vai mal, mas de proposta e apresentação de soluções para os problemas com que nos vamos deparando, seja ao nível nacional, seja ao nível local. Mas relativamente ao que diz, temos propostas e outras virão e outras surgirão, porque, repare, Zé Luís, nós propomos, somos candidatos à Câmara e Assembleia Municipal de Vieira de Minho. Somos candidatos à Câmara e Assembleia Municipal de Vieira de Minho e consideramos que é importante e fundamental, mesmo fundamental, envolver a população na construção das propostas para os problemas do Conselho. Como? Mas quais são as propostas? Como? Muitas delas vão ser elas a dar contributos. Muitas das propostas surgirão, só que, porque nós, o Bloco de Esquerda, não acreditamos apenas... Mas o Bloco não tem propostas. Não acreditamos, desculpe, não insista nessa de que não temos propostas, porque eu tenho propostas. Temos propostas, Zé Luís. Desculpe, quero apenas... não me faça gestos, porque isso perturba-me. Mas, José Luís... É para se afastar do microfone, para que a voz saia melhor. Então, temos de pôr aqui um filtro para colocar uma distância. É uma questão de utilizar o microfone e já tem experiência. O que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas das propostas devem ser construídas na base da auscultação. Ouvir os vieirenses. Olha, há muitas formas, hoje através da internet, através das redes sociais, mas também através do inquérito presencial, entregando em mão e recebendo em mão. Olha, por exemplo, temos candidatos para a Assembleia Municipal que estão preparados para fazer a interpretação e, digamos assim, a leitura e o tratamento de dados de inquéritos distribuídos à população. Porque temos connosco uma investigadora da Universidade do Minho, que é psicóloga, mas também investigadora, e está muito treinada e habituada a lidar com estas questões. Desculpas, quais são as propostas? A ideia é esta. Eu estava-lhe a dizer que parte das propostas serão construídas. Aliás, muitas das que já temos aqui foram construídas na base da auscultação das pessoas. No Facebook, por exemplo, como já disse. Não, através de correio eletrónico, as pessoas puderam pegar no nosso inquérito, onde estava escrito, e em face das carências que sentiam, das dificuldades que o Conselho, da forma como viam o Conselho e das dificuldades e urgência das medidas a tomar, iam propondo e enviando para o nosso correio eletrónico. Olha, relativamente ao turismo, há várias propostas que surgiram. Dinamizar, por exemplo, dinamizar o turismo rural, de montanha, o agroturismo.
apoiar projetos e atividades artesanais tradicionais, estimular a produção biológica e a realização de feiras de produtos agrícolas, promover feiras de gado autóctone e construção de matadouro intermunicipal, é uma necessidade. Realizar feiras, uma feira franca de 2 em 2 meses para venda de gado, produtos do campo e artesanato. Portanto, é um conjunto de propostas, isto só para lhe fazer um resumo relativamente a um ponto apenas do nosso manifesto, que é turismo, agricultura e artesanato. Algumas já são realidades no Conselho. As feiras de produtos locais, a promoção de produtos locais. Tem de ter uma continuidade, aprofundamento e colocação de postos de venda designadamente nas freguesias para que as pessoas possam desenvolver a economia local vendendo os seus produtos, e um transeunte, um viajante que passe para, como se vê aliás noutros concelhos, e as pessoas têm necessidade disso, porque vivemos momentos difíceis, de dificuldade, e muitas delas dependem muito dessa pequena, do trabalho delas, do sacrifício que têm no dia a dia, e não veem muitas das vezes compensado. Por exemplo, a falta de feiras de gado. Porque é que todos os agricultores têm prazer e brio em trazer a sua vitela, a sua vaca, mostrá-la. Podem não a vender, mas gostam, têm brio em mostrá-la. E é uma mais-valia, está ali o resultado do seu trabalho, do seu empenhamento ao longo de um período de sacrifício. Isso acontece é um investimento. Isso acontece nos concursos da Feira da Ladra. Como sabe, a Feira da Ladra é uma vez por ano, Zé Luís. Eles têm necessidade de trazer, de mostrar os seus novilhos, as suas produções, as suas criações ao longo do ano. E isso não tem sido feito. Aliás, isso é uma preocupação refletida pelos cidadãos, porque nós tivemos esse cuidado de fazer um programa participativo, baseado nas sugestões e participação, e nas indicações e nas propostas, sugestões e ideias das pessoas. E, portanto, isto é apenas um ponto, também para o comércio local. Mas como avalia? Também para o comércio local, olha, eu acho que deve ser revitalizado, reabilitado e reduzido. Vamos por partes. E como avalia, por exemplo, o movimento de que nós temos dado aqui também imagem, não só nós, mas também nós, deste movimento de procura de novos produtos para a agricultura, de novas culturas, é um conjunto de projetos em que estão envolvidos, inclusive gente muito jovem do Conselho. Como é que o Bloco de Esquerda avalia esse movimento? Desculpe lá. Como avalia o movimento que se tem visto recentemente e anunciado aqui, nós temos feito disso imagem, de novos caminhos para a agricultura encontrados, por exemplo, nas aromáticas, na criação de algumas espécies de animais, com certeza não ignora que isso existe no Conselho. Claro que não. E como é que avalia essa avalio com muito agrado. Acho que devem ser estimulados, apoiados, desde que essas iniciativas não venham degradar o ambiente, trazer outros problemas essenciais ao nível local. Mas sendo feitos na base de todo um conjunto de regras de segurança do ponto de vista ambiental e não só, eu penso que essas iniciativas são de apoiar. Mas, e agora aproveito para dizer que o Bloco de Esquerda foi pioneiro. Dá-me a sensação que esta ministra que está aí está a fazer uma espécie de embuste de uma medida que nós lançamos que tem a ver com o Banco de Terras. Pode haver agricultores e pequenos agricultores que não tenham terra suficiente. E como sabe, há quintas e quintas completamente abandonadas. Aliás, muitos dos fogos florestais e do prejuízo causado, das ameaças a habitações, têm a ver com essas operações de limpeza que também têm a ver com a terra e com a agricultura. Por exemplo, no caso concreto, o Banco de Terras, foi o Bloco de Esquerda que apresentou essa proposta da Assembleia, foi pioneiro na apresentação dessa proposta e foi rejeitada. Porquê? Porque não era apresentada por os partidos do poder. E agora estão a tentar tapar o sol com a peneira. Eu não sei se esta política agrícola vai levar a bom termo. Atenção, eu acho que há que aproveitar as condições que são, os vieirenses também as devem aproveitar, mas esta política, uma boa parte dela tem nuances que enveredam pelo erro e de certeza que não vão chegar a bom ponto. Nomeadamente, deixe-me dizer, por exemplo, olha, o Banco de Terras, falaram no Banco de Terras e o que é que estão a fazer? Estão a disponibilizar apenas as terras que eram do Estado, que já eram do Ministério da Agricultura. Isso é uma pequena parte. É preciso envolver todo um conjunto.
Porque há pequenos e médios agricultores, podem não ter terra, mas têm capacidade de iniciativa empresarial, desde que respeitem regras, não é? As regras têm... E podem recorrer a um banco de terras, dando uma contrapartida nesse sentido, mas poder levar por diante as suas ideias, os seus projetos. E quanto à floresta? Quanto à floresta, eu acho que a floresta, há muito a fazer na floresta. Olha, nós defendemos, por exemplo, um plano de ordenamento da Cabreira. Um plano de ordenamento da Cabreira. Não que é estabeleça... o que fazem também. Diga? Não é original. Não ouvi ainda a ninguém. Aliás, podemos recordar, fazer o histórico de quem fez essas propostas e de certeza que recuamos até muito antes, até há uns anos atrás, e nenhum das forças políticas que se tem apresentado, digamos assim, e se candidata à autarquia local, tem apresentado mas em que sentido vai a proposta do Bloco? Nós não queremos ser digamos assim, a ter a pretensão de sermos os únicos a apresentar propostas. Naturalmente que os outros também. Nós estamos dispostos a enriquecer, a aprofundar as nossas propostas, enriquecer as nossas e as dos outros. E daí a nossa, digamos assim, a nossa pretensão em lançar um repto aos vieirenses no sentido de eles reforçarem as nossas candidaturas com apoio, porque nós poderemos ter presença na Assembleia Municipal no futuro e até na Câmara, se eles depositarem confiança nas nossas candidaturas. E se assim o fizerem, naturalmente que nós vamos contribuir com as nossas propostas para a resolução dos principais problemas do Conselho. Mas em linhas gerais, consegue já dar em linhas gerais? E mais, envolvendo a população do Conselho, que eles não fazem isso. Aliás, Zé Luís, já agora aproveito para fazer uma coisa. Comissões de Valdias, já agora aproveito para dizer uma coisa. É necessário, aliás, para quem observa de perto ou de longe o funcionamento da Assembleia, é necessário alterar algumas coisas, algumas práticas que não vão no sentido nem da abertura, do desenvolvimento, da participação, do aprofundamento da democracia e do funcionamento mais democrático da Assembleia, porque nós não temos uma visão e abrir aquela Assembleia a outras representações, porque os vieirenses não estão todos representados. Mas não estão todos. Onde não vai? Mas é Luís, por isso é que eu estou a lançar um alerta aos vieirenses para que possam desta vez dar com o seu pequeno contributo, com a sua, se calhar a única propriedade que têm, alguns deles é a única propriedade que têm, poderem com a sua propriedade poder contribuir para a alteração desta correlação de forças e permitir que o Bloco de Esquerda possa estar representado nestes órgãos autárquicos e poder apresentar propostas de solução para muitos dos problemas. Olha, por exemplo, pode fazê-lo. Deixe-me só dizer, não é suficiente. Nós, quando vamos a jogo, vamos a jogos, apresentamos as candidaturas para que os vieirenses possam sufragar as nossas candidaturas e legitimar a nossa presença na Assembleia. Porque está lá apenas... Mas já agora aproveito, Zé Luís, para dizer que o facto de se poder, dos cidadãos de Vira de Minho, terem ali 2 minutinhos para poder intervir, ou no princípio ou no fim daquela sessão da Assembleia, isto é muito pouco em termos de participação. É muito pouco. É preciso, olha, para já, as agendas de 12 ou 13 pontos das Assembleias Municipais serem distribuídas pelo menos uma semana, com uma semana de antecedência, para que os vieirenses possam estudar, eles mesmos estudarem aqueles pontos e poderem preparar propostas e irem, então sim. Agora, isto é um faz de conta. Os cidadãos, os vieirenses, têm realmente direito a... Mas depois não se faz nada no sentido de eles poderem tomar conhecimento dos principais documentos, o plano plurianual de investimentos, a conta de gerência, o plano de orçamento, todos esses... na página da Câmara. Mas é posto tarde a más horas, também tem de ser posto antecipadamente, para que todos possam estudar mais. E colocar... Zé Luís, o tempo corre, eu sei que corre, mas de facto é preciso colocá-los em espaço público ou na Câmara Municipal. Olha, na Câmara Municipal até podia estar um técnico a ajudar as pessoas a perceber aqueles números, porque pode haver vieirenses que não percebam aqueles números e queiram percebê-los. Entende? E mais, é preciso informação clara, porque nós temos detectado falhas em termos de informação naqueles documentos.
E até já alertamos para isso, ainda não foram corrigidas. Eu espero que venham a ser corrigidas. Quer dizer, e depois, outras coisas, pode ser na biblioteca, pode ser na Câmara, olha, e pode ser até através da página, como disse muito bem, a página da internet, a página o site da Câmara. Uma coisa para agora, mas com antecedência para que as pessoas possam preparar os documentos, analisá-los minimamente e poderem ir lá, sim senhor, naquele momento dizer assim, eu tenho aqui uma proposta para o Conselho, é esta, ou então eu não concordo com esta, porque, sabes, Luís, é muito bonito dizermos nesses documentos que agora vamos fazer o melhor pelas famílias, mas depois a gente vai ver os números e o que vê? Para as funções sociais, em vez de acrescerem os números, diminuem e baixam. Como é que é possível fazer omeletes sem ovos? Agora sim, eu digo agora o problema sim, é esse. Das suas palavras, e tirando apenas esta ideia, das suas palavras, agora sim, o Bloco de Esquerda, mesmo que o João Oliveira não consiga ser eleito, o Bloco de Esquerda vai participar nas Assembleias. Mesmo que não consiga, vai participar nas Assembleias. Luís, eu vou tentar fazer-lhe ver que não é o mesmo. Mas digo, a circunstância de... Mas estava-lhe a acabar de dizer que de pouco vale aqueles dois, mas atenção, Zé Luís, se calhar é testemunha de que eu, em momentos especiais, quando foi necessário chamar a atenção dos bieirenses para situações de emergência, por exemplo, situações em que estavam iminentes, quase iminentes, a perda de serviços de saúde, que tínhamos de nos juntar todos e lutar todos por essa causa, eu estive presente. Fui às sessões da Assembleia e disse o que me ia na alma. E no futuro, ouça, agora até é possível ouvir pela rádio, não é? Claro. Então, se acha que até é possível ouvir. Agora, há uma coisa, não é o mesmo. Quando podemos intervir, ter uma intervenção, nós queremos ser eleitos de pleno direito. Estar presentes naquela Assembleia de pleno direito. Sufragados por sufrágio direto, digamos assim, e universal ao nível do universo do Conselho. E com propostas para o comércio. Olha, designadamente, revitalizar, reabilitar e reduzir impostos municipais relacionados com o comércio. Por exemplo, isentar temporariamente o IMI a estabelecimentos reabilitados. Também nas freguesias. Aliás, nós para as freguesias achamos que um dos pontos que deve ser levado em linha de conta e que é levado em linha de conta, e serão propostas que nós apresentaremos, seguramente, propostas que visem dar mais atenção às freguesias. Temos propostas nesse sentido. No que se refere à realização de obras, melhoria de acessos, requalificação de espaços e também nas freguesias, a requalificação de estabelecimentos comerciais para que as grandes ou médias superfícies no Conselho não dominem, não tomem a parte de leão daquilo que é o negócio ao nível local, porque as pessoas também precisam de viver do seu pequeno comércio, pequeno comércio de bebidas ou de produtos alimentares, também precisam. Mas num Conselho com perda de população e com perda de poder de compra, como está a acontecer no país a todos, pode sustentar o pequeno comércio. Por isso mesmo o pequeno comércio terá de ser até visto com outros olhos, para poder competir com estas superfícies, que por vezes não são as que têm o melhor produto. Há bons produtos no comércio local, quer da vila, quer das freguesias, e para que possam ser uma alternativa credível à concorrência das médias e grandes superfícies, porque, como sabe, até são transportados de borla daqui para fora para ir comprar a Braga ou aqui ou acolá, e portanto há que tornar esses estabelecimentos mais atrativos, as pessoas saberem que, olha, por exemplo, nesses estabelecimentos venderem produtos do comércio, da agricultura local, criar todo um conjunto de sinergias, e a Câmara pode fazer isso. Os eleitos nos órgãos autárquicos podem dinamizar essas práticas no sentido de as levar ao terreno e de concretizar. Agora, difícil é estabelecer indústrias aqui no Conselho. Embora exista o problema um centro de empresas, não é só, como sabe, os turistas, os empreendedores, também, eles pensam logo, porque pensam no lucro, mas no caso dos turistas, pensam no tempo que demoram a chegar aqui e pensam se têm um bom serviço de saúde, porque eles não querem morrer durante a noite, não é?
se têm aqui atendimento médico, se têm todas as condições para poder, no caso de uma crise aguda, ser-lhes resolvida logo em momentos breves. Mas eles pensam nisso. E também vêm, ou não vêm, também por isso. Agora, se souberem que têm vias com limitação de velocidade, que demoram atrás de um caminhão uma hora em relação aos grandes, todas as vias têm grandes centros. Todas as vias têm limitação de velocidade. Depois, eu sei. Depois os empresários e os empreendedores, não é? Por muitas condições que se criem, eles também vão pensar, porque eles têm de escoar o produto, querem saber quanto tempo demoram a sair, têm de trazer a matéria-prima, querem saber quanto tempo demora, e depois as suas deslocações. Não é? Na sua dinâmica do dia-a-dia, eles precisam fazer deslocações e terem, digamos, daí que aqueles que defendem tanto o betão e o alcatrão já deveriam ter criado essas condições. Infelizmente ainda não criaram. Portanto, uma conclusão que se pode tirar das suas palavras é que na outra coisa, um dos nossos problemas são as acessibilidades. Também, mas José Luís, eu queria chamar a atenção para propor também, e não é só as acessibilidades, também é preciso criar outros estímulos, ir à procura, ir ao terreno e trazer investimento também para via de Minho. E criar, e acalentar e acarinhar iniciativas. Agora, há outra coisa que nós vamos propor, e a nossa presença na Assembleia Municipal vai ser determinante nesse aspecto, porque vai haver sempre aqueles da troika local que vão tentar compor o ramalhete, tapar o solo com a peneira relativamente a coisas que vão agravar a vida das pessoas. O IMI, por exemplo, já triplicou, vai continuar a subir por aí, e o Zé Luís deve saber que depois, quando terminar o IMT, acho que em 2016, as coisas vão piorar. Porque, como o governo corta, através desta lei da nova... sobre transações imobiliárias. Exatamente, transações imobiliárias, que vai desaparecer, e de certeza que vai haver, por parte dos eleitos locais, a tentação de elevar os impostos locais, designadamente o IMI, para compensar aquilo que é o corte do governo, através desta nova lei das finanças locais, o corte do governo às finanças locais. O garrote, aquilo que eu chamo o garrote, que este governo que tem produzido malfeitorias, uma delas é essa. Vinga-se no poder local, quando boa parte da responsabilidade por este estado de coisas é do poder central e é das políticas que também na ligação com a Troika Internacional eles têm acatado e aceito. Que proposta faria para conseguir atrair investimentos para o Conselho? Que propostas faria para conseguir atrair investidores ou investimentos para o Conselho? Mas nós estamos, olha, por exemplo, o IMI pode ser reduzido. Pode ser reduzido, só que eu não estou a ver se colocar elementos do Bloco de Esquerda, reforçarem a eleição, reforçarem a força eleitoral para que eles possam, acedam e tenham assento efetivo no fórum, que é o Fórum de Representação dos Cidadãos de Vieira do Minho, que é a Assembleia Municipal, e na Câmara também, pois se nos derem apoio suficiente para fazermos parte da variação da Câmara, que bom que era, não é? Porque nós aí íamos fazer a diferença, íamos mostrar que éramos capazes de fazer a diferença, relativamente às outras forças políticas, relativamente também aos outros candidatos. E, portanto, estamos mesmo a chegar ao final. Sintetize-me os objetivos do Bloco de Esquerda para esta, sintetize para mim, para os ouvintes, naturalmente, os objetivos do Bloco de Esquerda nestas eleições. E todos os vieirenses que nos escutam, em jeito de finalização, eu gostaria de lançar uma espécie de alerta aos vieirenses. Vivemos tempos de dificuldade. Em tempos de dificuldades é importante fazer opções e escolhas claras. Nesse sentido, lembro, e os que me escutam sabem muito bem, que tal como aconteceu noutras campanhas e pré-campanhas no passado, andam por aí candidatos que prometem o sol e a lua. Prometem tudo a todos, mesmo sabendo que não vão ser capazes de cumprir aquilo que prometem.
Portanto, no nosso entender, no entender do Bloco de Esquerda, é necessário perceber que nesta disputa autárquica, no Conselho de Vieira do Minho, não existem apenas 2 candidaturas e 2 candidatos. Também estão presentes outros candidatos, os do Bloco de Esquerda, por exemplo. As pessoas conhecem-nos e sabem que somos capazes de estar ao lado do elo mais fraco, de ir à luta e defender os interesses de Vieira do Minho e dos vieirenses. Para que a nossa força e intervenção sejam maiores, bastará, em nosso entender, reforçar e apoiar, no dia 29 de setembro, as candidaturas do Bloco de Esquerda à Câmara e Assembleia Municipal de Vieira do Minho. E tem, em poucos segundos, tem a perspectiva de que os vieirenses, diferentemente temos de ter sempre há 4 anos, darão hoje, isto é, em 2013, o apoio suficiente ao Bloco de Esquerda? Temos de ter a esperança de que os vieirenses, mais tarde ou mais cedo, tenham um sobressalto interior e digam, desta vez vale a pena voltar numa alternativa àqueles que têm permanecido à frente dos destinos deste Conselho. E desta vez não será a última, professor João Oliveira. Agradeço a sua presença aqui. Muito na obrigado. qualidade de candidato do Bloco de Esquerda, porque muito boa tarde a todos. No dia 22 vai estar aqui em debate com os seus adversários políticos, estarei, que não adversários pessoais. Se nada correr de mal, entretanto estarei, com certeza. Não há pessimismo na sua perspectiva de vida, pelo menos até ao final de setembro. Espero que não. Assim como nos ouviu hoje, ouvimos o candidato cabeça de lista para a Câmara Municipal do Bloco de Esquerda, João Oliveira. De hoje a 8 dias vamos ouvir o candidato da CDU, Coligação Democrática Unitária. Onde quer que nos tenha ouvido, continue com um bom fim de semana. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Daqui. Falar daqui. A região em foco. Especial Falar daqui. Eleições autárquicas 2013. Não perca os debates com os candidatos às próximas eleições autárquicas. Para ouvir aqui. Alto FM. Vieira do Minho.